tem um barco que está encalhado. E você está querendo tirar ele da praia. O que está acontecendo? É melhor você puxar ele de forma perpendicular ou na mesma direção? Vamos ver. Se você está puxando de forma perpendicular, isso daqui é uma coisa. Que um está vindo para cá com 4, e o outro está vindo para cá com 3. Certo? Qual vetor soma esses dois aqui? 5. Mas em qual direção? Onde ele está aqui? Caso vocês não saibam, lembra da regrinha do paralelogramo. Fecha aqui com 3, fecha aqui com 4, o 5 vem aqui. Por que o 5? Vamos lá. Isso aqui é o S, certo? Então, S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Pitágoras. Tudo bem? Esse triângulozinho daqui. Então, S ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. S ao quadrado, 25. S igual a 5. Tudo bem? E se eles estiverem na mesma direção, como é que a gente soma isso? A gente tem um para cá com 3 e o outro para cá com 4. Como que vai ser a soma entre eles? Um para cá com 7. Então, qual é a forma mais eficiente de você puxar o barco? Assim, não. Se você está puxando assim, você está puxando com mais força. Então o barco vai sair melhor. Certo? Aqui você tem uma eficiência menor. Você está perdendo mais força. O que está acontecendo? Aqui você está puxando uma direção só. Certo? Mas aqui, além de você estar puxando para frente, você está puxando para os lados também. E é isso que a gente vai ver agora, que a gente vai chamar de componentes. Tudo bem, gente? Alguém não conseguiu entender o exemplo? Pode. É aquilo que a gente falou do referencial, lembra? Se for um vetor negativo, você não estaria puxando ele para cá, você estaria puxando ele para onde? Para lá. Você estaria empurrando o barco para a água. Tudo bem? Aliás, é o que você queria fazer. Você não quer encalhar mais o barco, né? Enfim, vamos fingir que a água está aqui. Vamos, o elefante estava na água. Elefante de Tá. Eu não desejo que você dizer. Desenha um palito, tá bom? Eu desejo só um pouquinho. Vamos ver aqui agora. Não, aquele exemplo é do som. É sim, é porque ele... É por isso que eu falei. Porque Se eu fosse medicina, eu ia ser a médica. Essa dimensão de vida olha sua cara. Ela tem duas colheres de pressão na boca mental. Eu falei dele, não está de raciocínio. Alguém ainda está copiando aqui? Eu vou fazer outro desenvolvimento desse, pode deixar. Seria mais fácil explicar a decomposição com aqui, com um quadro quadriculado. Quadriculado, que fica... Ficaria melhor, mas... Eu não sou bom em desenhar, mas Não, eu vou fazer outra coisa. quadro. Tem quadro, É, sim, eu sei. A gente viu, então, como é que a gente trabalha com vetores se a gente tem módulo de direção e sentido, certo? E são duas formas. A gente tem a segunda forma, que é através da decomposição. Como assim? Depois eu vou chegar aí.
O que isso quer dizer? Uma decomposição vetorial nada mais é que você decompor o vetor. Como assim? Você pega esse vetor. Se você botar uma luz aqui em cima, ele vai ter uma sombra no eixo X, certo? Ou seja, ele vai ter uma determinada tamanho aqui, que a gente vai chamar de SX. E se você botar uma sombra aqui, ele vai ter uma sombra no eixo Y. Nossa Senhora. SY. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Vamos pegar então, fazer aquilo que a gente chamou de regra do paralelogramo, certo? Se a gente pegar esse SY e botar aqui, a gente vai ter um triângulo que é o quê? Retângulo, certo? Todo mundo consegue ver isso? Começa aqui. Todo mundo conseguiu entender que isso daqui vira isso daqui? O que isso daqui está querendo dizer? Se você fizer um Pitágoras, aqui, S ao quadrado é igual a SX ao quadrado, mais SY ao quadrado. Você vê que as componentes vão te dar, a soma dos componentes vão te dar o vetor aqui, certo? Nada mais do que o que a gente deveria esperar. O que a gente fez? A gente botou o vetor em componentes, certo? Então, se a gente somar os componentes de volta, a gente vai ter o vetor original. É isso que a gente está vendo aqui. Como assim? Seguinte, o que a gente fez? A gente não dividiu o vetor em dois? Então, se a gente somar essas duas partes, a gente vai ter o vetor normal, certo? O vetor original. Só que, como a gente viu, a gente não pode simplesmente somar os números. A gente não pode chegar a isso aqui, mais isso aqui dá isso. Não, a gente tem que trabalhar com aquela regrinha que a gente viu, vetores perpendiculares. Então, é isso que a gente está falando aqui, que a soma dos componentes vai te dar o vetor original. Tudo bem? Mas para isso, o que houve? Beleza. Deixa eu pensar numa forma de te explicar. Se você tem um determinado problema, tipo, você tem uma mesa aqui. Certo? Você quer passar uma cadeira daqui para cá. Só que você tem uma mesa no meio do caminho, você não pode passar por ela. O que você faz? Você primeiro vai na horizontal, depois você sobe, certo? A distância que você andou é o que você queria andar, mas você teve que dividir ela em componentes. É mais ou menos o que a gente fez aqui. A soma das componentes, a soma vetorial dos componentes tem que dar o vetor original. Só que como a gente viu, a gente não pode simplesmente somar essa distância com essa, que vai dar essa daqui. Tudo bem? Então é mais ou menos isso. É porque quando a gente soma, a gente une os vetores. É como se a gente separasse eles de volta, espelhando eles um para cada lado, as posições. Beleza, todo mundo conseguiu entender que a soma dos componentes tem que dar o vetor? Agora a gente vai trabalhar como que a gente acha essas componentes. Beleza? Isso aqui é o vetoral. Pequeno vocês conseguem ver? Todo mundo. Tá, vamos tentar uma foto. Esse é primeiro, vamos jogar. Vai. Esse daqui. Beleza. Para a gente achar o valor do SX e do SY, a gente tem que usar duas funções matemáticas. Que é quais? Seno e cosseno. Tudo bem? Vamos pegar esse ângulo alfa aqui. Como que a gente acha o seno de um ângulo? Exatamente. Então, o seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto. O que é ele no caso? É. SY sobre S. Beleza? E o cosseno de alfa? Quem que vai ser aqui? SX sobre S. Beleza. Como a gente quer achar o SY e o SX, a gente isola eles. Como? Passa isso aqui para lá multiplicando. Tudo bem? Isso aqui fazendo aqui.
que isso aqui vai nos dar? A gente vai ter que o epsilon vai ser igual a S seno de alfa. E que o SX vai ser igual a S cosseno de alfa. Tudo bem? Para você achar os componentes de um vetor, você trabalha com o ângulo que está associado a eles. Só que não grava que y é seno e x é cosseno. Tudo bem? Se eu botar um ângulo aqui em cima, vamos botar um θ aqui. Quem vai ser o seno dele agora? Vai ser o x sobre c. Ou seja, se você trabalhar com θ ali em vez do alfa, você vai ter que o SY é igual a S cosseno de alfa, de θ, e que o SX é igual a S seno de θ. Tudo bem? A gente inverteu as funções. Então não decora como é que você faz, entende. Tudo bem, gente? Alguém não conseguiu entender isso daí? Você quer falar da menininha? Eu tenho que sempre vir na melhor parte do outro lado, não sei. Então, gente, eu queria beber uma aguinha rapidinho. Voltei. O Matheus estava falando da composição vetorial, certo? E ele explicou como acha o SY e o SX. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Vai perguntar a mim ou ao Matheus? Uma outra coisa é que a gente pode fazer isso através de um macetinho. Muito importante. Você já conhece esse macete. Posso pagar aqui? Pode. Obrigada. E a gente faz esse negócio e a gente não precisa ficar usando as relações trigonométricas para poder fazer isso tudo, porque isso dá muito trabalho, já seno, cosseno, tudo da hora. Pelo menos eu acho que dá muito trabalho. E aí, um jeito mais simples da gente fazer é o seguinte. Vamos pensar que a gente tem um plano cartesiano aqui. Eixo Y, esse eixo X. E aí a gente tem um vetor que a gente conhece, que vale, por exemplo, 10, sei lá. E eu tenho um ângulo aqui que vale 30 graus. E aí eu quero saber as decomposições desse cara. Eu quero saber o SY e o SX. Vou redesenhar esse cara aqui para a gente poder enxergar ele melhor. A gente formou um triângulo, acho que o Matheus já tinha falado isso para vocês. E aqui o ângulo é de 60 graus. Ok. Como que a gente pode descobrir o SX e o SY de uma maneira que a gente não precisa usar essa relação de seno e cosseno de uma forma formal? Como que a gente pode pensar? Eu quero pedir primeiro desculpas à dona Marisa por falar isso, mas eu tenho que falar, é mais forte do que eu. Está gravado? Está gravado, inclusive. Vamos pensar no seguinte, digamos que você deu um colezinho, aí saiu com o menininho ou com a menininha, e aí o negócio está ficando mais interessante, e do nada a menininha resolve abrir ou fechar as pernas. E esse é o macete que a gente vai usar. Como assim? Como funciona esse macete? A gente coloca nossos dedinhos entre o ângulo que a gente quer. O ângulo é o 30 por enquanto. E a gente vai mexer os nossos dedinhos conforme a nossa vontade. Quero achar quem? O SX primeiro. O que vai acontecer? Eu vou mexer o cara que eu conheço. Eu quero levar até aqui. O que vai acontecer com a perninha da menininha? Fechar. Se a perninha da menininha fechar, você vai ficar com um sono. Nossa Senhora! Se você quiser levar para achar o SY, o que vai acontecer com a perninha da menininha? Vai abrir. Então, você vai ficar sem sono. O Matheus, ele me ensinou esse macete, inclusive. Vamos lá. Como que a gente faz? Vamos calcular isso aqui.
S vale 10. Quanto é o cosseno de 30? Hã? Raiz de 3 sobre 2. Isso aí. Então, SX vai ser S vale 10 vezes o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. 10 sobre 2, 5. Raiz de 3. SY. SY vai ser S vale 10. Seno de 30 vale meio. Então, esse aqui vai ficar 1 sobre 2. Vai dar 5. Ticolino, esse macete funciona para qualquer ângulo que eu analisar de qualquer forma? Sim. Vamos analisar para o ângulo de 60 para ver como fica? Vamos lá. Vou colocar aqui os dedinhos. O que vai acontecer com... Ó, quero achar o SY. Esse cara aqui, que eu vou ter que fazer com os meus dedinhos? Fechar. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Posso apagar aqui o cavalo? Não pode apagar o cavalo? Quero achar. SY vai ser, então, ó, a perninha da menininha vai fechar. Se vai fechar, você vai ficar com sono. Qual é o ângulo que a gente está usando? 60. 60. Nesse caso, não 60. Ok? Não, ninguém entendeu. Ok, continuando. SY vai ser S, vale quanto? 10. Quanto é o cosseno de 60? Meio. 10 vezes meio. 5. É a mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa, ó. Quero achar o SX. O SX, ele vai estar aqui. O que eu vou ter que fazer com as perninhas da menininha? Abrir. Se a menininha abrir as pernas, o que você vai ter? Você não vai ter sono. Você vai ficar sem sono. Qual é o ângulo que a gente está usando? 60. Fazendo a continha. 10. O seno de 60 vale quanto? O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 5 raiz de 3. Uma outra dica que eu posso dar a vocês também, antes do Matheus fazer o exercício do cavalo, que eu não sei porque ele desenhou isso, é o seguinte. Tem um triângulo muito especial, isso eu não expliquei em nenhuma turma, hein? É porque eu esqueci mesmo. Ele é um triângulo muito especial, que a gente poderia matar o exercício também por aqui, ok? Não. É o triângulo 30, 60 e 90. Tudo oposto a um valor é x. Tudo oposto a 30 é esse valor pela metade. E tudo oposto a 60 é x sobre 2 raiz de 3. E aí a gente também consegue matar essa questão se a gente fizer essa relação, ó. Se aqui é 10, o que é oposto a 30 é a metade. Qual é a metade de 10? 5. Se é oposto a 60, quem é aqui é o SX? Tem que ser 5 raiz de 3. Nossa! Outra técnica para a gente fazer somente quando é 30, 60 e 90. Isso também serve para a gente achar medidas quando você está fazendo o desenho lá, aquele desenho técnico, e aí você, sei lá, está usando o esquadro. Muito obrigado, Matheus. Você está usando o esquadro. Se você sabe que aqui é 10 metros no esquadro, você sabe que se aqui for 30, você sabe que essa medida no esquadro vai quanto? 5. Triângulo, retângulo, 30, 60, 90. Não tem um nome bonitinho para ele, não. Vai lá, Matheus. Pode apagar essa parte aqui, gente? Não, gente, só vim falar que seria mesmo. Eu esqueci da orelha desse.